Começa agora o Revista TST, o programa com as principais notícias do Tribunal Superior do Trabalho. E hoje você confere: armazenamento de combustível em subsolo de prédio caracteriza periculosidade. Saiba no quadro Quero Post se um profissional pode ser contratado como pessoa jurídica. E veja também: Justiça do Trabalho premia melhores reportagens sobre combate e enfrentamento da exploração do trabalho infantil. O Revista TST está no ar. Começamos a edição de hoje indo direto à seção 1 de dissídios individuais, que julgou um caso importante. E quem traz os detalhes para a gente é o repórter Rafael Oliveira. Olá, Rafael, o que você destaca da SDI 1? Olá, Namélia. O processo julgado pela seção 1 de dissídios individuais trata da condenação à revelia de uma empresa de alimentos. O preposto da empregadora chegou atrasado à audiência de instrução e, por isso, perdeu a chance de contestar a versão apresentada pelo empregado, que pedia o pagamento de verbas trabalhistas. O entendimento do juiz de primeiro grau foi que o momento oportuno para apresentar a contestação havia sido ultrapassado quando o preposto chegou. Assim, a empresa acabou condenada à revelia. Veja como foi o desfecho do caso depois que o processo foi julgado no TST. A audiência estava marcada para as 2 horas da tarde, mas começou com 27 minutos de atraso. O preposto da empregadora, no entanto, chegou ainda mais tarde, às 2h33, quando o empregado prestava depoimento. A condenação à revelia da empresa foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia. Como a empregadora recorreu, o caso chegou à 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. A empresa alegou que o atraso, além de ínfimo, de 6 minutos, foi devidamente justificado pelo preposto ao noticiar acidente que provocou congestionamento, demonstrando que a chegada fora do horário não se deu voluntariamente. A empresa acrescentou que o depoimento do autor havia acabado de iniciar quando o preposto adentrou a sala de audiências, o que não teria gerado qualquer espécie de prejuízo ao profissional ou ao andamento do processo. A 4ª turma aceitou o recurso da empresa com base no inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Os ministros afastaram a revelia e declararam a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução. A turma determinou ainda o retorno do processo à vara de origem para novo julgamento. O empregado, então, entrou com recurso alegando divergência jurisprudencial e o processo chegou à seção 1 de dissídios individuais. Ele citou a orientação jurisprudencial 245, que diz não haver previsão legal tolerando atraso no horário de comparecimento da parte na audiência. O relator, ministro Breno Medeiros, observou que, apesar de o atraso do preposto ter sido de apenas 6 minutos após o início da audiência, ocorreu 33 minutos após o horário agendado e quando a parte já era ouvida, configurando assim prejuízo processual. Por maioria, a SDI 1 aceitou os embargos e, por unanimidade, restabeleceu a decisão de segundo grau, que manteve a condenação da empresa à revelia. Processo judicial eletrônico é o tema do mês de novembro na Biblioteca Digital do TST. Uma seleção de artigos e capítulos de livros relacionados ao tema estão disponíveis na página para serem baixados gratuitamente. Acesse tst.jus.br/biblioteca. E depois do intervalo, saiba no quadro Quero Post se um profissional pode ser contratado como pessoa jurídica. O Revista TST está de volta e vamos conferir alguns casos julgados pelas turmas do TST.
Começamos o giro de notícias pela terceira turma. O Banco Santander vai ter que pagar adicional de periculosidade a um bancário que trabalhava em subsolo de prédio em que estão instalados tanques para armazenamento de combustível. O pedido havia sido negado pelo TRT em São Paulo. O entendimento foi o de que a área de risco não abrangia toda a edificação, mas especificamente uma área em que o bancário não trabalhava. Ao julgar o caso no TST, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, observou que, de acordo com a perícia, existem no prédio 2 tanques de óleo diesel armazenados em desacordo com as normas do extinto Ministério do Trabalho. Segundo o ministro, a OJ 385 estabelece ser devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve atividades em edifício onde estão instalados tanques para armazenamento de líquido inflamável em quantidade acima do limite legal, sendo considerada como área de risco toda a área interna da construção. E a segunda turma determinou que a montadora Mercedes-Benz pague pensão mensal equivalente a 100% do salário de uma operadora de produção desde a data da dispensa até ela completar 75 anos de idade. A profissional ficou incapacitada para as atividades após sofrer um acidente de trabalho. A empregada trabalhou por 12 anos como operadora de produção da Mercedes-Benz. Na ação trabalhista, alegou que a perda total da capacidade de trabalho para o exercício da atividade havia sido constatada pelo perito e, por isso, não poderia exercer nenhuma atividade que forçasse a coluna e membros superiores. Em defesa, a montadora argumentou que a empregada não estava totalmente incapacitada, uma vez que, segundo o laudo pericial, poderia se recolocar no mercado de trabalho em uma função em que não precisasse usar os membros comprometidos. Para a empresa, seria injusto o pagamento da pensão no valor integral. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, aceitou os argumentos da montadora e reduziu a pensão para 35% do salário base da empregada. De acordo com o TRT, era necessário reconhecer a aptidão da operadora para outras atividades que não dependam da utilização completa dos braços e da rigidez da coluna cervical. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, apontou que a definição do valor da pensão deve levar em conta o trabalho para o qual a empregada se inabilitou, sem considerar a possibilidade de exercício de outra atividade. E, com base no laudo da perícia, concluiu que a perda da capacidade de trabalho da operadora havia sido total para a atividade que exercia anteriormente. Por esse motivo, entendeu a relatora, não há fundamento legal para o percentual estabelecido pelo TRT. Por unanimidade, os ministros entenderam que, mesmo apta para outras atividades, a reparação é em razão da incapacidade total da operadora para o exercício da função realizada antes do acidente de trabalho. Encerramos o giro de notícias com o caso da sétima turma. A turma reconheceu o direito a horas extras a uma operadora de telemarketing com base nos horários de login e logout no sistema. No processo trabalhista, a empresa de telemarketing pretendia que fosse excluída do cálculo das horas extras as variações de até 5 minutos no horário da empregada. O argumento da empresa foi baseado na aplicação analógica do artigo 58, parágrafo 1º da CLT. A norma estabelece que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. A empresa citou ainda a súmula 366 do TST. Ela define que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Ao julgar o caso no TST, o relator na sétima turma, ministro Cláudio Brandão, observou que a desconsideração desses minutos é restrita ao período apurado por meio de cartões de ponto. Além disso, segundo o ministro, a súmula 366 foi criada com a finalidade de evitar a discussão sobre horas extras em razão de pequenas discrepâncias na marcação do ponto, como o tempo gasto pelos empregados com atos preparatórios para o início e o fim da jornada
jornada. No entanto, no caso da operadora, não havia cartão de ponto, mas o registro do período de trabalho por meio de login e logout no sistema. O tempo na expressão comum de login e logout representava exatamente o momento em que ela estava começando e terminando a prestação de serviço. Por isso que na exclusão do tempo destinado ao deslocamento, enfim, aqueles que antecedem o registro de jornada. A decisão foi unânime. E vamos conferir uma dúvida trabalhista publicada nas redes sociais com a hashtag Quero Post. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag Quero Post foi publicada no YouTube. Um profissional pode ser contratado como pessoa jurídica? Veja a resposta na reportagem. Gisane dá aulas de pilates. Faz quase 2 anos que ela trabalha em uma academia de Brasília como microempreendedora individual, ou seja, como profissional autônoma. Ela conta que esse foi o meio mais rápido de entrar no mercado de trabalho. A profissional compara vantagens e desvantagens entre prestar serviço como MEI e ser contratada com carteira assinada. Desvantagem em relação à licença maternidade, no caso eu estou gestante, e a aposentadoria, né? E a vantagem realmente é o valor que você consegue adquirir em meio desse trabalho, que eu acho que vale muito a pena. A Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, ampliou os casos em que uma empresa pode contratar serviços profissionais por meio de pessoa jurídica. O artigo 4A da nova lei passou a permitir a prestação de serviço por terceiros, inclusive em relação à atividade principal da empregadora, o que antes era proibido. Este juiz do trabalho reforça que esse tipo de contrato é diferente da admissão via carteira assinada e não se aplica em caso de relação de emprego. Existe uma distinção, mas a viabilidade de uma contratação de uma pessoa jurídica com outra pessoa jurídica com a finalidade de prestação de serviço em ordem autônoma é possível sim, desde que essa realidade de prestação do serviço seja sobre essa modalidade, pessoa jurídica com pessoa jurídica para um determinado fim, uma representação comercial, por exemplo, é possível, ou mesmo a prestação de serviço, seja para atividade fim, ou atividade meio, ou secundária ou principal, mas sempre voltada com a total autonomia. Ela é regular? É. Ela se confunde com a condição de empregado? Em hipótese alguma. Embora a lei permita a contratação de serviços profissionais por pessoa jurídica, ela impede que empresas demitam os empregados com um contrato registrado em carteira de trabalho para, imediatamente após, contratá-los como prestadores de serviço para executarem o mesmo trabalho. Para contratar uma pessoa jurídica que tenha como titular ou sócio um ex-empregado, a empresa precisa esperar 18 meses após a dispensa. O juiz do trabalho lembra que prestador de serviço autônomo não conta com direitos trabalhistas e previdenciários oferecidos na consolidação das leis do trabalho. A distinção básica é exatamente essa, que um prestador ele é um trabalhador autônomo. E sobre essa regra específica, ele é dissociado, ele é afastado dos benefícios do empregador seletista. O seletista é o empregado, que aí tem a seu amparo todos os benefícios, férias e todos os demais, parcelas rescisórias, FGTS e todas as demais que são próprias daquele que detém a condição de empregado, sobre a égide da CLT. O autônomo não. O autônomo ele é totalmente dissociado, ele é afastado dessa regra seletária da CLT. Mas é preciso ter atenção. Há casos em que a contratação do serviço de um trabalhador autônomo por meio de pessoa jurídica pode sim configurar vínculo empregatício. Algumas situações em que há uma imposição ou uma indução do contratante, aí seria um empregador, uma empresa, para que o empregado constitua uma pessoa jurídica para que possa lhe prestar serviço. Só que nessa condição, quando ele começa efetivamente a trabalhar para o empregador, ele está totalmente sob o comando ordenatório subordinativo, ou seja, totalmente sob a subordinação do empregador. Ele determina o horário, determina como fazer, o que fazer, reprimenda as penalidades, ou seja, essa a gente chama de pejotização, mas essa utilização como pessoa jurídica para a prestação de serviço, ela veio apenas para mascarar a realidade fática
verificada. E depois do intervalo, os principais fatos que marcaram a semana no TST. O Revista TST está de volta. E veja as principais notícias que marcaram a semana no TST. O Tribunal Superior do Trabalho conta agora com um programa de incentivo à participação feminina. O ato que institui o projeto foi apresentado em sessão solene do Tribunal Pleno pelo presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Brito Pereira. Hoje, 54% dos cargos em comissão no tribunal são ocupados por mulheres, assim como 52% das funções comissionadas. Além de assegurar o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres nas unidades do tribunal, o programa propõe políticas de valorização da mulher, de prevenção a ocorrências de assédio, violência ou discriminação e ações de educação e conscientização sobre o tema. O projeto será coordenado pelo Comitê de Participação Feminina, composto por, no mínimo, 60% de mulheres. Representantes da Valec Engenharia e do Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários de Minas Gerais, Bahia e Sergipe assinaram acordo coletivo de trabalho referente às datas bases de 2017 a 2018, 2018 a 2019 e 2019 a 2020. A audiência de conciliação foi presidida pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva. A conciliação ocorreu depois que a Associação dos Empregados da Valec ajuizou o dissídio coletivo no TST. O acordo prevê o reajuste salarial de 1,82% na data base, que compreende 2017 e 2018, calculados com base em 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e sem retroativo. De 2018 a 2019, o reajuste foi de 2,4%, com base em 60% do INPC e também sem retroativo. E de 2019 a 2020, o reajuste foi de 40% do INPC a partir da data base em outubro. O acordo prevê ainda um abono de 80% do valor do salário, limitado a R$ 5.000 a cada empregado. Todas as cláusulas sociais foram mantidas. O portal do TST na internet está com nova identidade visual. Inspirado na marca única da Justiça do Trabalho, a nova disposição das informações visa facilitar a utilização dos serviços oferecidos virtualmente pelo tribunal. A ideia é que o cidadão que queira emitir uma certidão ou fazer uma consulta processual, por exemplo, encontre o serviço no mesmo lugar nos portais de todos os tribunais do trabalho. A marca única e a padronização da página inicial dos portais de todos os órgãos da Justiça do Trabalho foram aprovadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho em junho deste ano. Para ver como ficou, acesse tst.jus.br. O Tribunal Superior do Trabalho promove até 29 de novembro a exposição Itália Sempre Viva. A mostra faz parte da Semana da Memória de 2019 e presta homenagem ao país que contribuiu para o humanismo, o direito, a música e as artes em geral. A mostra é composta por painéis e réplicas de esculturas. Um totem eletrônico conta a história da Península Itálica até o início da civilização romana. A exposição detalha ainda aspectos da agricultura, do alfabeto romano e da música italiana. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a cerimônia de entrega do primeiro Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. Reportagens que abordam o combate e as formas de enfrentamento da exploração do trabalho infantil foram premiadas em 5 categorias. Veja como foi. O
trabalho infantil é tão presente aqui no estado do Pará que... O combate ao trabalho infantil tem sido assunto de várias reportagens pelo país, em diferentes meios de comunicação. Há um aumento na incidência dos casos de trabalho infantil. A contribuição prestada à sociedade na luta contra a exploração de crianças e adolescentes foi reconhecida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que com esse tema promoveu o primeiro Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. O tema é importante. É preciso que nós estejamos sempre escrevendo, lendo, ouvindo falar sobre essa chaga que é a exigência do trabalho infantil no Brasil e que nós vamos ganhar essa guerra. Foram 57 trabalhos inscritos, divididos em 5 categorias: televisão, rádio, web, foto e impresso. 15 foram escolhidos como finalistas pela comissão julgadora, formada por magistrados da Justiça do Trabalho, profissionais de comunicação social e a secretária-geral da presidência do TST. Os critérios usados pelos jurados foram adequação ao tema, linguagem, estética, originalidade e utilidade social. Não foi fácil, porque de fato os trabalhos tinham um altíssimo nível. Isso mostra o quanto o nosso jornalismo está avançado, o quanto ele é importante para o país e como é possível contribuir para desenvolver e conscientizar a sociedade através das diversas matérias, tanto no jornalismo impresso, na rádio, na televisão, nos blogs, e nós ficamos muito felizes com o resultado. Os vencedores foram anunciados em cerimônia realizada no TST. Em primeiro lugar, na categoria Telejornalismo, venceu a reportagem Arquivo A Trabalho Infantil, de Gabriela Leite, da TV Aparecida. A gente mostrou a realidade de Belém do Pará, mas a gente sabe que isso acontece em todas as esquinas, em todas as capitais, todas as cidades do Brasil. Então a gente espera muito, Nosso trabalho também mostrou pessoas que lutam para combater isso. A gente acredita demais que com a união das pessoas do bem a gente pode mudar essa realidade. Estamos voltando para Aparecida com o coração cheio de alegria e felicidade para esse prêmio. Na categoria Radiojornalismo, a vencedora foi a Rede Peperi, com a reportagem Trabalho Infantil em Santa Catarina, uma cultura hereditária, de Marcos Andrei Meller. Na categoria Fotojornalismo, o premiado foi Raimundo Nonato Duarte Rodrigues, do jornal Diário do Nordeste, com a foto Caminho de Esperança. O portal Metrópolis ficou com o primeiro lugar na categoria Web Jornalismo, com a reportagem Meninos Soldados, a infância a serviço do tráfico de drogas, de Leilane Menezes Rodrigues. E na categoria Impresso, o primeiro lugar ficou com o jornal Diário do Nordeste, com a reportagem de Emanuela Campelo de Melo, intitulada Exploração Sexual Infantil, Crime Silenciado. Os primeiros colocados de cada categoria receberam R$10 mil em dinheiro e todos os finalistas ganharam certificados de participação. Brasil sem trabalho infantil. Esse é o nome do livro produzido sob coordenação da ministra Cátia Arruda e do desembargador James Magno Araújo Farias. A obra foi lançada no Tribunal Superior do Trabalho. A obra reúne artigos de especialistas no assunto e promete ser uma ferramenta de estudo e conscientização. Os textos abordam temas variados, mas com o mesmo viés: proteção da infância e da dignidade das crianças e dos adolescentes. São diversos autores em uma obra coordenada pela ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Cátia Arruda, e pelo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, James Magno Araújo Farias. São muitos juízes colaborando, embora fossem abertos para a sociedade também. E o livro tem uma característica que é de ser editado no centenário da OIT, que é a grande referência internacional de combate ao trabalho infantil. Os textos estão muito atualizados, nós temos uma preocupação realmente em buscar os números mais aproximados da realidade atual e realmente vira uma fonte preciosa de consulta também para os estudiosos. O livro Brasil Sem Trabalho Infantil foi lançado durante o Seminário de Atuação e Políticas de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem, realizado no TST. O encontro teve como objetivo organizar e planejar a atuação do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, em conjunto com os 24 TRTs e os gestores nacionais. Esse programa cresce a cada evento. O lançamento desse livro é um sonho do programa que todos resolveram se unir. Eu digo a ministra Cátia, o ministro Breno,
os coordenadores, os gestores nacionais e regionais e todos que gostam dessa matéria e que quiseram contribuir. Então, é uma obra coletiva da maior importância. E nós estamos muito felizes com o lançamento desse livro. Durante o evento foram homenageados ainda aqueles que desde 2013 contribuíram com o desenvolvimento do programa. O primeiro presidente que criou o programa foi o ministro Dalazen, e a partir daí todos serão homenageados, além da homenagem à própria OIT e ao Fórum Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Os homenageados receberam uma miniatura do painel Evolução Cidadã do artista plástico Toninho Eusébio, que foi inaugurado no TST em outubro deste ano. O novo episódio da segunda temporada do programa Jornada vai falar sobre a nova geração do empreendedorismo. E quem traz mais detalhes para a gente é a apresentadora Luma Soares. Olá, Luma! Oi, Ana. No próximo programa da segunda temporada, vamos mostrar como as diferentes gerações de empreendedores brasileiros têm encontrado oportunidades no mercado de trabalho. O país tem mais de 50 milhões de empreendedores. O número de pessoas entre 18 e 34 anos de idade que abriram um novo negócio cresceu 57% nos últimos anos. Diante desse cenário, nós ouvimos empreendedores que estão se destacando no mercado. Conversamos também com o superintendente do Sebrae, que traçou o perfil do empreendedor brasileiro. Isso e muito mais a gente te mostra no 4º episódio dessa segunda temporada do Jornada, que estreia na próxima segunda-feira, dia 25, no canal oficial do TST no YouTube. Volto com você, Ana. Tá certo, Luma. Muito obrigada e até a próxima. E o Revista TST de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site e pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.